Eu conheci o pai lá Na favela. na favelazinha. Toda onde ele passava, E- eu ia olhar. Quando ele passava, a senhora ia olhar? Era quando Mas ele passava para onde? Ia para o trabalho? Ele ia para onde? ele não trabalhava maltinho em casa. Hum, Quando ia atrás de tala, fazia gaiola. hum. Quando ia atrás de tala pro lado do cedro, lá pra baixo, aí ele atravessava e vinha. E assim foi-se Quem embora. viu primeiro? A senhora viu ele primeiro ou ele viu a senhora? Ele me viu primeiro. Aí saiu espalhando por lá e vizinha. Espalhando o quê? Assim dizendo, olha, mas eu achei essa menina tão bonita. Aí ele saía Tão dizendo, era? bonita. Hã? Ele saía dizendo para o povo lá, Sai dizendo pro povo me dizer. para a senhora saber. Ideia. Aí a senhora ficou Mas era uma sabendo. menina, era. Aí eu fiquei sabendo e disse, ó, e eu achei ele bonito também. Ele era bonito. Aí começou o namoro. Hã? Começou o namoro. Começou o namoro. Mãe não queria não. Ela não queria assim, porque eu só tinha 14 anos. Era. Ela não queria E o não. pai tinha o quê? Um 17? 17. Que ele não era mais 3 velho que anos. eu, 3 anos. É, se a senhora tinha 14, ele tinha 17. Eu casei com 19 e ele com 21, né? Foi? Não, se a senhora tinha 19. A senhora Casei casou com com quanto? 18 É, tinha 21. e ele tinha 21. Só agora. Aí quer dizer, Passando foi tanta uns fome. 4 anos namorando. Não, passemos Não mais. é? Passemos uns 5 anos. Então a senhora não tinha nem 14 anos. Né? A senhora tinha nem 14 anos, se foi assim. A senhora casou com 18. Foi. Então se namorou 4 anos, a senhora começou a namorar com 14 anos. Foi isso mesmo. Eu cheguei do Brejo Nova. Era por isso que mãe não queria. E já pai gostou, um padre Gesso, um padre Pedro, tudo engostaram dele. Aí Tudo. ele passava todo dia lá na porta. Era, conversava, mas padre Pedro, mas eu não. Não Conversava conversava. com os cunhados. Era, Fez amizade com os cunhados. foi um padre Pedro, um padre Gesso. Aí ele dizia como eu acho essa menina tão bonita, né? Era, mas tua irmã é tão bonita, Pedro, ele dizia. Aí ele disse, não, pode tirar o oi dela. Pedrinho dizia. É, mas Pedrinho para voz dizer graça. mansa. Porque ele era cheio de graça, o padre Pedro. Mas não fiquei. Tio Pedro era mais novo que a senhora, né? Era. Então ele devia ter. Ele era mais novo quantos anos? Ou meu filho, acho que era de ano em ano, mãe tinha menino. Era. Todo ano era um neguinho, era. Então Todo ele ano. tinha, devia ter uns Era 13 neguinho anos, né? Ele tinha uns 13 anos, né? neguinho do olho azul. Ele tinha uns 13 anos de idade. Era tudo menino lote, molecote. Aí quando foi Aí que a senhora falou a primeira vez com o pai? foi nós fomos pra festa. A Teve festa era uma onde? festa na rua lá, De final de ano, de era? Natal, De sim. Natal. Aí nós Na fomos. rua da vila? Não, na rua Na rua grande. grande. No centro. Sim, ali na frente do Correio. Era Ah, de ali, a frente com. festa era ali no Correio. Sei, sei. Do Correio não chega, não, só ia lá pra cima quem fosse andar no passeio. O passeio era o quê? Era em frente à casa, a igreja que vocês sabem, matriz. Do Aí não tem Rosário. aquele negócio no meio, ainda tem, aquele calçamento que faz assim no meio. Tem, tem. Aí o povo entrava e ficava de braço, mulher com mulher, um rapaz com a namorada, ou o marido, o que fosse. Só subia pra lá quem era namorado, era? Ou não? Era quem tinha pareia para andar de braço.
Aí chamava o passeio. Era. Aí lá, Aí pegava na lá, mão, pegava na mão aí e chamava, vamos pro passeio, era o vamos passeio. pro passeio. Aí ficava rodeando. Só andando mesmo. Só andando. Quando cansava, saía e ia-se embora para abacaxi. Aí a fruta, o docinho E era nesse abacaxi. passeio fui eu, Theo, Zabé Preta, O primeiro passeio. o primeiro passeio. Aí a senhora foi com o pai, com o E a manezinho. filha, escuta, aí e a filha de Dona Maria e comprou a casa. Primeiro Aí, ia no parquezinho. O parque tem o quê? Canoazinha era de madeira. aí Dona Evira foi, mais seu neném, tudinho. Aí quando ela veio-se embora para casa, ela morava no Rosário Velho, pro lado do Rosário Velho, chamava Rosário Velho. Hoje é não, hoje é outro negócio, né? Ali pro Rosário Velho, onde tem a UPA é o quê? A UPA do Vassoural, Não, da Rendeira. sim, achei a UPA da Rendeira. UPA da Rendeira. Eu sei que ali era Rosário Velho, Dona Evira morava lá, uma casinha bonita dela. Aí ela dizia, ó Theo, eu vou embora pra casa, que o neném já quer ir dormir, ele vai viajar amanhã. E quando vocês terminarem, você desça e durma na casa da Maria, é mais perto. E era mesmo, eu só era descer a coisa. Aí nós fomos, aí nós foi para esse passeio, né? Quando cheguei nesse passeio, ele estava de fora. Aí nós entrei mais menina, demos uma volta. Aí saímos, aí descemos pro lado do correio. Aí ele acompanhou. Ele Aí estava quando só chegou- de longe. Sim, só de longe, aí acompanhou. Aí chegou lá, ô Theo, queres para abacaxi? Aí ela disse, quero, ela não enjeitava mesmo. Aí ele descascou abacaxi, nós chupemos, conversemos, besteira, pronto. Foi a primeira vez que A conversaram. primeira vez que nós conversamos e dali, mas eu não conversava não, ele tinha, nós ficava sentados e ficava mudo um outro. Ele dizia, conversa, eu dizia, conversar o quê? Conversar o quê? O que era que eu ia conversar? Eu não tinha o que conversar. Quem é Era seu mesmo pai? Quem é assim. sua mãe? O que é que você faz? Mas não disse não. E tu tá fazendo o que aí? Tô registrando aqui a história. Não, não é pra resistir nada não. Tô registrando aqui. Tua renega, deixa tua besteira. Aí pegou meu Conversa, filho, conversa. chupamos os abacaxi, aí se encostamos na parede, ficou ele mudo e eu muda. Foi nesse dia do passeio? Ele tinha raiva de eu, porque eu notava, né? Porque ele queria que eu puxasse conversa, e eu não tinha o que conversar. Que era mais ruim de conversa dos dois. Não sei. Ele não tinha assunto, a senhora não tinha Não assunto. tinha assunto. Vamos chupar abacaxi, vamos pro passeio. Né? Não, nós chupou, aí daí a pouco, aí chupou uns 2 ou 3, que as meninas tudo quiseram. Aí viemos embora para casa, ele veio mais a gente, foi bom. Nós achamos bom quando não viemos só. Ah, besteira. Veio acompanhado. Veio acompanhado de madrugada já. Quando cheguei em casa, a velha estava acordada, deu uma bronca. Mas Você- não, mãe, mas nós não viemos. E eu não veio mais a gente também. Mas eu não quero vocês andando essa hora por aí. Não dá certo. E a sua mãe já sabia que Manezinho tava de olho na filha ou não? Acho que, não sei se ela percebia, e no meu tempo era assim, no dela. Acho que ela ainda morava por um buraco, na fechadura. Aí pronto. Quer dizer, isso há quantos anos atrás? É, Há 70 anos atrás. a- 71 anos atrás. É muito tempo. foi Né? muito chão na minha vida, mas Papai do céu sabe.
Aí vem no dia, a senhora só vai reclamando. Digo, estou reclamando não. Eu estou dizendo que Deus sabe. De tudo que eu passei, meu pai sabe. Porque nós sofremos, ele contava. Se disser assim, teve um casal naquela época, mas quase todos sofriam. Que casou e sofreu foi mais teu pai. E nunca briguemos, nunca arenguemos por dinheiro, porque ele não tinha dinheiro. Dormia com fome, mas era aquela alegria. As briguinhas besta. Era. Não, eu vim brigar depois de véia. Depois eu meio mundo de filho. Ou seja, até morrer tem muita coisa para aprender ainda, Tá né? vendo? É. Não aprendo não, meu. Cada ser humano é um mundo. É. Tá vendo? É desse jeito. Eu sei que essa semana eu tava vendo aí. Tô pegando essa experiência para falar pros casais amanhã, no culto de casais. Meu pai do céu, ó pai. Sim. Aí, ó. Mas esse negócio de fome assim, dá. Não, Tá certo. não. Aí pronto, só sei que minha vida foi assim. Aí depois que começou a nascer meu filho, quando nasceu a primeira eu sofri muito. Minha filha morreu no desprezo, sem eu saber cuidar. Não despreza assim, não despreza de não saber cuidar, Cuidar, não é sim, foi, aí. não foi deixada Não. Dormia mais sem eu na minha experiência, né, cama. Dormia mais eu. Eu fazia o mingau, deixava na mamadeira desenrolado. E aí naquilo. não tinha entendimento, né, para Não cuidar. tinha entendimento, não tinha mãe por perto para me ensinar, não tinha irmã Não tinha ninguém experiente para para ensinar. ensinar. A senhora muito nova, né? Com quantos anos a senhora teve a primeira filha? Com 19. Com 19 anos. Assim que casou, Assim que casei, olha, casou com 18, né? casei com 18, ela nasceu com 18, eu tinha 18 Eu anos. fazer Eu 19. casei no dia 24, no dia 22 de fevereiro. Dia 22 de fevereiro. E ela nasceu no dia 21 de dezembro. Eu sei que só foi 9 meses e 4 dias. Só Nasceu. que teve a vizinha lá, Como era o nome dela? Marluce? era Marlúcia. Teve uma vizinha lá e jurou que eu tinha casado grávida. Grávida. Eu disse, não, minha filha. Foi não. Aí pronto. E assim levei a vida. Foi aprendendo no dia a dia, né? No dia a dia eu fui aprendendo. Aí Marlúcia já foi criada, eu já estava mais judita. A segunda que nasceu, botou o nome de Marluce de novo. Foi, Que é Marluce. Seu pai, eu não queria, não. Eu queria botar Marlene. Ele, não, porque vai ser ela, vai ser, pelo amor de Deus, mas eu não presta não. Aí, o resultado. Aí pronto. Eu sei que a minha vida foi boa. Foi boa. Foi boa, Pra época que viveu, foi que boa. teve muito tempo atrás, né? né? Porque ali ninguém vive. Foi uma vida de vitória, porque viver naquela época não era fácil, não. É nada, difícil. Só os fortes sobreviviam naquela época ali. Quem fosse fraco Teu não pai era sobrevivia, não. forte, teu pai era forte. Se fosse fraco, não tinha vencido, não. Se ele arrumasse, aquele tempo era um tempo de 2.000 réis, 3.000 réis. Se ele arrumasse 10 tons, ele trazia de coisa para Pai foi. dentro de casa. Pai, a senhora foi vitorioso demais, porque numa época daquela, hoje, quem consegue fazer o que vocês fizeram naquela época, hoje ninguém consegue. Hoje, quem tem um filho já é uma luta para você. Um filho só, nos dias de hoje, já é um aluno, você é capaz de não dar conta. É verdade. Imagina naquela época, tudo atrasado, pouco recurso, né?
pouco entendimento Foi. das coisas e Eu- vencer só Quando os eu fortes. viajou tanto, era daqui para Bezerra. Ia para Bezerra, trabalhava uma semana. Para trazer um recurso para Voltava, casa. vinha para aqui, trabalhava outra semana aqui. Fazendo bico onde achava. Para trazer o pão para a Para mesa. trazer o pão para a mesa. E agora o pão, enquanto eu estava só grávida, estava bom. E quando nasceu a primeira menina? Quando nasceu a primeira menina, aí vamos embolar, sem ter como pagar aluguel, sem ter para comprar o leite da menina, sem ter para levar para a farmácia, para dar injeção. Vivendo de toda. milagre. Vivendo por milagre. Por milagre, era. Muitas vezes chegava só com a latinha de leite. Era o E que nós? tinha. Era o que tinha. A latinha Era de o que leite. tinha, a latinha de leite. Ele, lá mesmo onde ele recebia, já comprava e já trazia. Viu? E nós comíamos um tiquinho de açúcar e ia dormir. Quando tinha. Quando tinha, quando não tinha. Eu sei que assim nós vivemos muitos anos. Aí depois, quando nasceu mais Lúcia Solta, viemos morar na casa de Judite. Aí Cício era, ele trabalhava. Definitivo, ele ganhava 200 mil réis por semana, não por mês. 200 mil réis. Mas ele rendia tanto, onde ela, o pai ia para a feira, fazia feira. Aí o outro, eu mora trazia também as coisas da menina, as coisas para nós, que ainda dava para inteirar. E fui melhorando, melhorando. Quando nós se acordou, já estava outra menina, foi socorro. Você acordar, despertou para a vida, já Outra estava menina. outra menina. Eu Quando pensa que despertei. não, chega mais uma vez. Mais uma benção. E essa benção foi forte. É. Essa benção eu sofri. Desde a hora do gravidez para a hora do nascimento. É a vida de Só milagre. Jesus. Até hoje vivendo só por milagre. Quer dizer que os filhos de Maria José e Manuel Teixeira, Manezinho, é tudo milagre. É tudo milagre. Deus é bom. Maravilhoso. Aí de primeiro eu pensava, né? Por que, meu Deus, o Senhor me deixou? Mas agora eu não penso mais não. Porque diante do que eu passei, diante de toda prova, Pra eu digo senhora, prova assim, né? Porque tudo tem um preço. Eu sou muito feliz. e um propósito, né? É. Se não fosse essas lutas, a senhora nem pai seria forte como Não? foram. É. O soldado ele é forjado na batalha. Só passando por grande luta que você vai ser um grande guerreiro, grande guerreira. Chega E no ele- fim da vida como herói. E ele ainda olhava para eu, aquela cara de rir. Ele dizia, eu gosto tanto de tu, Maria, gosto tanto de tu. E eu ia fazer o quê? Eu ia brigar, era porque eu não tinha o que comer. Deus me livre. Não. E quando chegar lá, vai dar um abraço forte nele? Eu quero tenho dar. dúvida. Eu vou dar. É? Tem dúvida? Eu tenho Não, dúvida. nem tenha dúvida. Eu- Eu vou dar o meu abraço forte. É? Eita, meu pai. Só então. E agora eu estou vendo a minha família todinha. A minha mãe era braba para mim. Quando ela mandava fazer uma coisa, que eu dizia, manda fulano, manda Theo, manda Pedrão. Ela mandava era cacete mesmo. Era aí sim, me dava pena. E eu ficava a tarde todinha, aquela pena. Um saudade de minha mãe. Aí
Quando era de noite, anoitecia, eu dizia, benção mãe. Ela dizia, Deus te abençoe. Aí eu já ia dormir. Já Tranquilo. feliz. Era? Já ia dormir feliz. Ela me jurava todo dia, antes de você casar, eu lhe dou umas cacetadas. Antes de você casar, e deu mesmo. Deu mesmo. Mas por Foi. quê? Porque eu mereci, né? Desobedeceu. Assim, não desobedeci, a cronice, que era pequena, os cabelos desse tamanho. Nós morando já aqui na Rua Barão, poxa, na semana deu casa, eu ia casar no domingo. Aí ela inventou de vir buscar fruta de palma por aqui. Mas Dona Maria, uma vizinha. Chegou lá os olhos cheios de pelo, o cabelo parecia um fuá e chorando. Aí mãe disse, eu não disse a você, você não fosse, venha-se embora para tirar o pelo dos seus olhos. Fazer garapa para botar, para sair, para puxar os pelos. Aí eu disse, parece que a fome canina. Foi, eu disse isso. Na ignorância, eu não sabia nem o que era isso. Aí ela pegou o cacete, Félix tinha acabado de almoçar, um primo morava mais a gente. Tinha acabado de almoçar, estava sentado assim, a porta, dois rolos, eu passei dos quartos de lá. E ela com o cacete atrás de ti, deu umas 3 cacetadas na cabeça. Não E fale na- isso não, menino. Oxe! Aí eu corri para Casabé, para outra rua, cheguei lá. Na semana do casamento. Na sexta-feira eu ia casar no domingo. Aí quando eu cheguei chorando lá em Isabel, repare, viu? Repare, eu era fiel à minha mãe. Graças a Deus e a meu pai. Aí Isabel disse, mulher, tu vai casar domingo, ainda tá chorando agora. Aí eu disse, é com pena de eu deixar a mãe. Mulher, e Maria não, era prima de mãe, ela. Ela é prima de Luísa também. Prima segunda de Luísa. Aí ela disse, mulher, Maria ainda tem as meninas tudinho, ainda tem cronice tudo. Eu digo, mas eu tenho pena de deixar ela. Olha a diferença. A pessoa leva cacetada para disse um nome e outra conversa. Os filhos hoje querem casar para deixar os pais, né? É, tá vendo? Pelo amor de Deus. Mas foi boa, não foi a história? Graças a Deus. Tá bom. Tá bom? Pronto. Vai completar 86 anos daqui uns dias. Essa é a pequena história da Maria José e o Manezinho, nosso pai, Manuel Teixeira. Valeu, família. Meu bem, tchau. Valeu, família. Valeu, família.